Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um Papo de Gestão, esse podcast que a gente faz com muito apreço para trazer para você, gestor comercial de incorporadores e loteadores, sempre um conteúdo muito prático, muito atual e com especialistas que vão discutir aqui o tema de uma forma muito direta para que possa contribuir para a sua gestão. Então seja muito bem-vindo a mais um Papo de Gestão. Hoje o tema é um tema super importante. A gente sabe, enquanto gestores comerciais, o quanto o processo de assinatura eletrônica ou digital ela é importante no processo comercial, né? Ou seja, quando o cliente diz que efetivamente está ok para fazer a compra, até efetivamente isso estar assinado, estar homologado, estar documentado, né? Então eu trouxe hoje um especialista nesse assunto de assinatura eletrônica e digital. O Dr. Cláudio, ele é sócio advogado da Peixoto e Dias Advogados, especialista em Direito Digital, mestre em Direito, consultor de autoridades certificadoras e membro do Conselho da ANCD. Um belo currículo, um dos profissionais mais especialistas nesse tema no Brasil. Então, para mim, é uma honra recebê-lo. Dr. Cláudio, seja muito bem-vindo ao Papo de Gestão. Eu que agradeço, Glauco, agradeço também ao Papo de Gestão, a todos vocês que fazem um belo trabalho trazendo informações, não só de cunho, de experiências, mas também de informação e conteúdo para todos aqueles que trabalham no mundo das incorporadoras, das construtoras, das imobiliárias e todos aqueles que estão envolvidos em um processo ou em um projeto aonde se faz necessário o uso de uma assinatura digital. Perfeito. Doutor Cláudio, para a gente poder iniciar, eu acho que esse tema é um tema super relevante. Eu tenho já acompanhado há muitos anos atrás sobre esse processo de assinatura eletrônica e digital, trazendo agora mais para o presente, né? Eu acho que durante a pandemia foi um momento em que esse tema teve uma aceleração muito grande e eu acredito que ele deixou de ser algo, vamos dizer assim, distante dos incorporadores e algo para o dia a dia. Então eu vi que a pandemia acelerou esse processo de assinatura eletrônica e digital, né? Ali de 2020 para cá, tá? Eu queria saber, assim, primeiro se você tem algum dado, alguma percepção sua, nesse caso, olhando o mercado imobiliário e Brasil, tem muitas empresas que ainda usam o contrato físico, assinatura física, ou a grande maioria já está ali na assinatura eletrônica ou assinatura digital? Só uma curiosidade minha, porque eu tenho visto no meu dia a dia que está quase que uma cultura já real de assinatura eletrônica, mas eu queria saber se você tem dados a nível nacional nesse sentido. Bem, o que eu posso dizer para vocês é que essa informação nós não temos ela em dados estatísticos. É importante, inclusive, e aí eu convoco, vocês têm uma instituição muito importante em vários lugares do Brasil, que é a ADEME. Ela é uma instituição, inclusive, que tem um núcleo de estudos, que a ADEME comece a catalogar quem são incorporadores e consultoras que já estão no ambiente 100% digital. Isso é muito importante. O que nós temos é um volume geral, entendeu? O Brasil realizou em 2023 mais de 250 milhões de assinaturas em ambientes eletrônicos. Então veja que isso é um volume que ultrapassa a população brasileira. É um volume gigantesco. E o que eu posso trazer para vocês é que, com a pandemia, a aceleração esperada para 10 anos ela aconteceu em 1 ano. Isso daí modificou as relações sociais. Você antigamente pegava seu carro, o seu meio de locomoção, ia até onde você queria, fazia o que tinha que ser feito presencialmente e, posteriormente, você retornava para o seu trabalho, para a sua casa, para onde você morava. A pandemia criou o lockdown, né? Esse lockdown que uns criticaram, outros aceitaram, depois alguns viram que não era bem assim, cidades trabalhando com isso de maneira diferente. E o que nós observamos é que aí migra-se de maneira muito rápida para o ambiente eletrônico. As transações muito eletrônicas, as interações muito eletrônicas. Nós tivemos aí as videoconferências tomando conta das reuniões. Ninguém mais saía de casa ou do seu ambiente de trabalho, alguns tinham que se deslocar. E não foi diferente com o mercado imobiliário. As transações imobiliárias elas migraram muito rápido para os ambientes eletrônicos. Porque
Porque, afinal de contas, eu poderia fazer uma transação imobiliária sem que eu estivesse com o contato presencial. E já aí não fazia mais sentido eu imprimir aquela quantidade de documentos e pedir que alguém levasse à casa do comprador. Até porque o comprador estava com medo de receber esse documento. Então, o que eu posso dizer é que o mercado imobiliário acompanhou a evolução das assinaturas eletrônicas e dos ambientes eletrônicos, né? Nós tivemos evoluções, eu vou dizer aqui, pontuais, para vocês terem ideia, que afetam o mercado imobiliário. Nós tivemos os cartórios evoluindo com isso. Os cartórios começaram a entender que o trabalho de presencialmente atender o usuário, ele tinha que migrar para portais eletrônicos. Então, nós tivemos aí notariado, nós tivemos aí a questão do registrato. Esses portais foram aparecendo e a pandemia impulsionou isso. Mas o que eu quero dizer para você que trabalha com operações imobiliárias é que abra o entendimento, entendeu? Essa é uma matéria que tem regulamentação no Brasil, já sim. Muito se preocupa, né? A assinatura tal não está regulamentada no país. Está regulamentado. As transações feitas nos ambientes eletrônicos, elas avançam com uma velocidade muito grande. Aquilo que promitente comprador ou comprador assina no ambiente digital tem validade jurídica. Agora, por óbvio, a depender do grau de criticidade dessa transação e do grau em que nós vamos tratar o documento a ser assinado, aí com certeza eu tenho que avaliar qual é o tipo de assinatura que eu vou utilizar. Porque a gente sabe também que o Brasil está em um ranking, esse é um ranking triste, né? Nós estamos entre os 5 países do mundo em que mais se acontece as fraudes nos ambientes eletrônicos. Isso é muito ruim, né? Então, por isso, nós temos que utilizar das ferramentas que trazem proteção para as partes e que trazem proteção para o negócio que está sendo realizado. Top 5? Top 5. Nossa. Brasil é top 5. Brasil, para você ter uma ideia, na América como um todo, América do Norte, Central e do Sul, nós somos o primeiro lugar. Então, assim, é um mercado. Até se tem uma análise de que se nós trabalhássemos com o índice de fraude brasileiro nos Estados Unidos, o sistema financeiro americano já tinha colapsado pelo nível de fraudes que se tem aqui. Talvez porque aqueles que optam por ir por esse mundo negro, né, o mundo do crime, eles enxergam que a pena, a punição ainda é muito branda. E isso incentiva esses acontecimentos, né? Então, acho que o Brasil está revisitando isso aí. Estão aumentando as penas, né? Nós tivemos aí, por exemplo, a Lei Carolina Dickmann pegou pesado com a questão de imagens, fotos que circulam. Nós tivemos uma Lei Geral de Proteção de Dados, que aí traz para dentro desse arcabouço não só a vítima, mas o portal, aquele que processa, aquele que cuida, aquele que trata, aquele que controla. Perfeito. Nós precisamos de um cenário onde todos os atores estejam envolvidos com a segurança digital. Legal, perfeito. Dr. Cláudio, trazendo assim na prática do que eu tenho visto, tentando representar ali os gestores das empresas, do uso prático, né? Eu tenho visto no uso gigante com relação à famosa proposta de compra e venda, né? A assinatura eletrônica sem certificado digital. Aquela mais simples. Eu queria que você, de novo, porque eu sempre aprendo muito com você, eu acho que esse entendimento, né, dos tipos de assinatura e de acordo com a criticidade dessa assinatura, para quem que precisa comprovar se aquela pessoa é aquela pessoa mesmo, muda o jogo, né? Mas, enfim, na prática eu tenho visto o uso muito grande para essa parte de proposta de compra e venda, assinatura eletrônica simples, que é uma forma simples, rápida, com baixo custo e rapidamente você tem uma validade jurídica daquele compromisso que foi feito, quem está comprando e quem está vendendo, né? Então esse é um fato que eu percebo muito. Por outro lado, quando entra ali documentos, por exemplo, de loteadores que têm a alienação fiduciária ou documentos que precisam de ter o certificado digital, eu já vejo ainda uma dificuldade. Tiveram muitos ganhos, do que eu lembro lá atrás, para a emissão de certificado pelos custos, somente era feito presencialmente, tinha toda uma barreira maior. Hoje o custo está infinitamente menor, tem certificados via mobile, pode fazer tudo por videoconferência, mas ainda eu noto que ele ainda vai mais pelo físico do que pelo digital com certificado digital, né? Mas enfim, eu queria ver
opinião e sugestão nesse sentido, doutor Cláudio, tanto com relação a essa pasta de compromisso de compra e venda, que eu acho que já está mais na cultura do dia a dia, mas principalmente nesses movimentos de documentos com maior criticidade que exigem ali o certificado digital. Eu sempre vejo essa discussão do cara falar, cara, eu queria, inclusive no compromisso de compra e venda, assinar via certificado digital. Mas eu, por custos ou por dificuldades, eu ainda vou na assinatura eletrônica simples, né? Porque acaba que tem essa opção. Mas enfim, qual que seria a sua visão e sugestões? Vamos lá, eu vou fazer um recorte em 2 momentos, porque você que é gestor dessa área, na incorporadora, na imobiliária, na consultora, né? A gente tem aí essas atividades, às vezes os 3 estão juntos, sim, praticando o ato, outra hora estão separados. Uhum. Mas você que é gestor, você que é advogado também do ramo imobiliário, nós temos que falar de criticidade. Uma coisa é eu fazer uma proposta, veja, uma proposta. Proposta é o quê? O comprador está dizendo ao vendedor que pretende pagar X pela coisa. Direito a gente chama de coisa. E eu tenho que saber qual é o valor dessa coisa. Às vezes a proposta que está se fazendo é para aquisição de, vamos pensar, uma garagem de um prédio, algo em torno de 10, 12 mil reais. Outrora eu estou fazendo uma proposta para comprar uma área urbana de alguns milhões de reais. Então vejam, essa criticidade, olha que o ato é o mesmo. Uhum. Mas essa criticidade eu tenho que levar em conta. Por quê? Porque se amanhã essa pessoa que se propõe a comprar, entendeu? E faz uma proposta, ela diz que não foi ela que fez a proposta, por onde você valida esse caminho? Pela assinatura eletrônica. Uhum. Entendeu? E se essa assinatura eletrônica é questionável, aí eu enfrento o primeiro obstáculo. Então, o mundo ideal e que deve ser avaliado é que todos esses atos sejam praticados, sim, com assinatura qualificada, que é aquela feita com certificado digital. Nós já temos no mundo da certificação digital muitas facilidades, entendeu? O certificado é emitido por videoconferência, o certificado está em nuvem, já não precisa mais de equipamentos, de hardware, o certificado está no celular da pessoa, você sobe ali uma informação, ela consegue acessar e consegue assinar com o próprio celular. Então, veja, isso é algo que traz segurança jurídica para o negócio. E eu sempre falo, é o ideal a ser praticado. Mas muitos optam por falar, não, certificado digital, tenho que validar a pessoa, às vezes o cliente não tem, eu vou perder o negócio, pensa-se no lado comercial. Sim. E falo, existe uma guerra, gente, não é só aí, tá? Entre tecnologia e a questão propriamente dita de vendas. Já vi alguns embates entre jurídico e vendas. E aí, no meio ali está a empresa querendo fazer o seu negócio. Sim. Então, nós temos que não ser... Dependendo dos riscos que ele vai estar disposto, que ele está disposto a correr. Então, nós que somos juristas, advogados, consultores jurídicos, nós temos que mostrar caminhos. Uhum. A decisão, ela parte daquele que é o titular do negócio, né? Então, o que eu posso dizer para vocês é, se preferem utilizar a assinatura simples, tenham cuidado. Não façam isso simplesmente por meio de, vou te mandar um link aí, entra aí, passa o dedo e dá um ok. Ou aceite. Te mandar um link aí, você dá um aceite nessa proposta. Não façam isso. Tenham, no mínimo, informações seguras de que quem está assinando é realmente o proponente. Aquele que está se propondo a comprar. Então, colha informações mínimas, como, por exemplo, nome completo, um dado de identificação, telefone e e-mail. Cláudio, mas isso é muito bobo. No mercado, no mundo da tecnologia, qualquer um vai ter essa informação. Sim, mas a relação contratual, ela tem a premissa da boa-fé objetiva. Uhum. Eu não estou partindo da premissa de que todo ato que vai ser praticado na promessa, por exemplo, na proposta de compra e venda, ela seja praticado por alguém que frauda. Sim. Né? Eu tenho na minha consciência de que estou realizando um negócio lícito, de boa fé, entre partes. Uhum. Então, veja. E que tem sempre, no caso do mercado imobiliário, um corretor credenciado para fazer o ato da intermediação. É aquele que faz a transação imobiliária. Né? O corretor eu diria,
tem esse nome no mercado, né? Técnico de transações imobiliárias. Perfeito. Com registro, num conselho, atividade fiscalizada. Então, veja, presume-se que essa relação é de boa fé. Agora, o que eu tenho que ter cuidado é, de fato, quando, por exemplo, eu vou entregar, eu sou aquele que vai ser o vendedor. Aí eu entrego a plataforma para o comprador assinar, eu não exijo quase nada dele, não, só clica para mim, dá um aceite e me devolve que você está fazendo essa proposta de um valor X em tantas parcelas durante tantos meses. Isso tem que ser o cuidado. Então eu digo, utilize a ferramenta de assinatura com uma assinatura que seja adequada, mas tenha cuidado com o que você está transacionando e com qual informação você vai ficar armazenado para ter a certeza de que quem está fazendo a proposta é ele mesmo. Eu imagino que esse seja o caminho. Nós estamos vendo aí, e vem novidade, viu, gente? Tem muita gente que não gosta muito do GovBR, mas a certificação digital ela vai para dentro do GovBR agora de uma maneira mais agressiva. É isso que eu quero saber na sequência. Tá, então vou dar um spoiler para vocês aí que vendem imóveis já prontos, que vão utilizar o sistema financeiro da habitação. A Caixa está com um projeto gigantesco de que todas essas transações elas venham a acontecer com assinatura qualificada. Desde aquela pessoa que compra um imóvel Minha Casa Minha Vida, até aquele que compra um imóvel de alto padrão. Eu ia até te perguntar, doutor Cláudio, aproveitando esse spoiler, que eu acho que 1 ano e meio, 2 anos atrás, fiz aquele financiamento de aquisição em construção, tive que ir pessoalmente na Caixa assinar fisicamente 3 vias e eu fiquei pensando, eu ia te perguntar, por que com tanta evolução jurídica, com tanta tecnologia, a Caixa, que é hoje 70% do financiamento imobiliário vem através da Caixa, ainda fazia, não sei, assinatura física, né? Porque é um indicativo que, cara, o principal financiador imobiliário que faz essas transações ainda está fazendo fisicamente as assinaturas. Nós temos aí, por exemplo, uma particularidade. Nós temos que eu falei, eu ia fazer um recorte. Sim. A Caixa, ela e os bancos, o contrato que ele celebra de financiamento tem validade de escritura pública e ele é submetido a registro na matrícula do imóvel. Então, esse ato ele deve ser praticado com fé pública na presença do agente financeiro. Então, para ele ter a segurança de que é você que está tomando o financiamento, ele pede que você compareça presencialmente. Junto com o proprietário e com o gerente assinando na mesa. Cai aonde? Cai no documento físico. Agora, com essa evolução, entendeu? A Caixa já está com uma proposta bem avançada, ela já fez um piloto teste em um determinado estado, se não me engano foi no Ceará, em Fortaleza. Ela fez um piloto teste e deu muito certo, entendeu? A fim de evitar que as pessoas tenham que deslocar-se para as agências, até porque a Caixa também está com um projeto de digitalização de agências. Muitas agências recentemente já deixaram de existir e tornaram-se agências digitais. Então, tudo isso vai trazer um impulsionamento no mercado imobiliário e uma facilitação. Perfeito. Porque não tem nada mais difícil e nada mais complicado que exigir que comprador e vendedor compareçam à agência bancária, depois fiadores que eventualmente existam daquele contrato compareçam à agência bancária. Não, depois pegar tudo isso. E quando tem erro, volta o processo na Estaca Zero, tem que assinar tudo de novo. Vocês já devem ter visto aí, vocês que trabalham com as transações imobiliárias, contrato de financiamento. Esse dia eu peguei um contrato de financiamento, a pessoa tem um imóvel financiado, e o que aconteceu? Não colocaram a garagem no contrato que foi feito o financiamento com alienação fiduciária. E a pessoa foi vender o imóvel, mas cadê a garagem? Não tem garagem. Aí ele falou, mas não tem garagem, cadê a garagem? Tivemos que ir lá na matrícula primitiva, lá no memorial descritivo, tirar, depois acompanhar. É uma certidão de inteiro teor, para demonstrar que existia garagem. Porque o comprador falou, mas esse apartamento não tem garagem? Então, veja, isso é um erro na caminhada do processo. Perfeito. E que, se tiver que ser físico, vai criar obstáculo, e o obstáculo é grande. E a Caixa sabe disso. Então, já quero deixar para vocês que esse projeto está bem avançado. A Caixa deve lançar isso até meados do início de 2025. E, com certeza,
dentro de um portal dela, as assinaturas serão realizadas e ela está com direcionamento, a decisão ainda não foi tomada, com direcionamento que seja com certificado digital, que seria entregue para o cidadão brasileiro dentro do portal da aplicação GovBR. Você teria ali a entrega de um certificado e com esse certificado, não mais uma assinatura do GovBR, mas uma assinatura com certificado digital que estaria dentro do portal, você teria a assinatura desse contrato, que tem uma importância muito grande, afinal de contas, ele é o contrato que é levado a registro no cartório de registro de imóveis. Aí muda o jogo. Muda o jogo. Porque o que eu tinha, a minha percepção era, cara, quando tiver todas as pessoas físicas estiverem, por exemplo, na hora que ter que enviar um imposto de renda, ter um certificado, ou seja, algo que o próprio governo, cada cidadão tivesse o seu próprio certificado digital, é a hora que iria fazer uma virada de jogo, vamos dizer assim, de uma forma ampla e global, né? E apareceu o GovBR no meio dessa caminhada. Mas não tinha... Ele não tem esse poder de acesso, né? Sim. De autenticação. O GovBR tem muito um poder de ser o serviço dentro do portal. Perfeito. Entendeu? Por bem, ele tem lá um ambiente de assinatura, válido, tranquilo. Mas eu imagino que com a certificação digital dentro do GovBR, sendo ali um serviço que o cidadão terá acesso, eu falo para vocês, a segurança dessas transações, elas aumentam em muito. Perfeito. E aí é a hora que todo esse ramo de incorporadoras, imobiliárias, consultoras que fazem essas transações vão ter também que utilizar o GovBR para assinar seus documentos. Ah, Cláudio, vai funcionar? Hoje já funciona muito bem para muitos serviços que estão lá dentro. Eu digo, o Brasil digitalizou seus serviços também pós-pandemia com uma velocidade muito grande e o GovBR é a mola propulsora. Entendeu? Contudo, o GovBR enfrenta esses obstáculos. E eu imagino que a Caixa agora ela vai abrir, vai dar largada nesse projeto e aí os bancos vão entrar, as financeiras vão entrar, né? De maneira que você não fique com cada financeira, com cada instituição financeira com um portal diferente. Migra todo mundo ali para dentro, todo mundo assina ali dentro, é entregue aquela assinatura por completo do documento e aí então a partir dali encaminha-se já para o registro ou para que as partes tenham disponibilizadas o documento com assinatura. Sensacional. Eu vejo que foi iniciativa o GovBR, mas eu, enquanto tecnologia, percebi também que ainda é muito inicial, né? Não tem ali em toda a parte de integrações, de API, de customizações, né? Algo que as plataformas de assinatura já estão lá na frente em proporcionar esse mundo mais corporativo. É o desafio técnico da área de TI, né? Criar essas integrações. Porque o GovBR é um serviço público. Sim. Entendeu? A contrário senso dos portais de assinatura são privados e que evoluem com uma velocidade né, muito grande. Agora, o governo brasileiro não tem ficado para trás. Eu tenho acompanhado, sabe? O governo brasileiro ele está disposto a digitalizar os serviços brasileiros, aos serviços públicos. E o GovBR é uma grande plataforma que ela tem trazido, inclusive, serviços do Estado, serviços dos municípios para dentro dele. E isso facilita muito, porque se você tiver um portal único, conversar com um é diferente de conversar com N. Concordo. Entendeu? Então eu imagino que isso daí vai ser a mola propulsora. E dentro das transações imobiliárias, você vai ter a segurança, por exemplo, que você pode subir ali uma promessa de compra e venda, uma proposta de compra, uma escritura de compra e venda, entendeu? Um contrato de compra e venda, um contrato de permuta imobiliária, você podendo fazer isso, entendeu? Usando a assinatura qualificada ICP Brasil, eu creio que aí você melhora em muito a segurança das transações e talvez resolve a dor de muita gente, que é essa, assinatura simples ou certificado digital. Como ter esse certificado na mão? Que as pessoas colocam isso como obstáculo, esse obstáculo a gente tem superado ele diuturnamente, mas eu entendo que esse será o caminho. O governo já sinalizou isso, e se esse não for o caminho, a tecnologia é bonita por causa disso. A gente encontra outro caminho, nós já temos os caminhos que funcionam hoje, portais de assinatura, nós já temos aí evoluções legislativas que dizem que esses portais trazem validade jurídica. Então, assim, eu imagino que se o governo desacelerar o processo, a iniciativa privada vai sim
trazer novos caminhos, como já tem, e caminhos esses que vão trazer segurança para os que estão envolvidos nesse processo. Perfeito. Não, e nesse caso, a Caixa entrando, doutor Cláudio, 70% de todos os financiamentos vem da Caixa. Então é uma força gigantesca. E eu fiquei sabendo recentemente, de fontes ali confiáveis, que a Caixa está fazendo parcerias com empresas privadas, grandes players do mercado imobiliário, para que seja todo o processo de correspondência bancário, que recebe documentação, aprova crédito, que hoje tem esse papel do correspondente bancário, vai ser feito via integrações com outras plataformas. Ou seja, eles estão buscando formas de digitalizar e de descentralizar, vamos dizer assim, todo o processo, abrindo mais frentes. A Caixa fazendo isso, automaticamente vira o jogo total do mercado imobiliário, porque é o principal financiador, é o principal player. Em 2024 agora eu passei por uma experiência como cliente, né, do Sistema Financeiro de Habitação. E como é documento. Você leva um documento, aí você manda todos os documentos digitalizados, você chega lá na agência bancária da Caixa, tá tudo impresso. Falo, meu Deus, onde vão arquivar isso aqui? O contrato que você chega para assinar em 4 vias, impresso. Cada via deve ter uns 20, 50 sei páginas. lá, 30, 50, é grosso, aquele frente e verso. Sim. Então veja, nós estamos num momento de green economy, de economia verde, economia de papel, onde a gente tem que pensar que esse tempo que é despendido e esse material que é gasto, que é papel, ele pode ser eliminado. O governo vai ter economia, a sociedade vai ter economia, a iniciativa privada vai ter economia, o mercado imobiliário vai ter economia e as transações vão melhorar os prazos. Porque qual que é a dor de quem está vendendo um imóvel e quem vai comprar diz assim, eu quero financiar uma parte? É o prazo, gente. Sim. Porque, por exemplo, pode ser que tudo aconteça em 30, 40 dias, mas pode ser que leve 90, 180. E aí você fez uma proposta de venda, apareceu um comprador, você assinou um contrato de compra e venda, uma escritura, e lá informa que você vai receber X dessa parte da transação em financiamento do Sistema Financeiro da Habitação. E demora-se. Você vai ter que aguardar, entendeu? Se você não tem um advogado apropriado que fez ali uma amarração dentro daquela escritura, você vai ter que esperar. E eu imagino... No meu caso mesmo, quando eu fui comprar, tinha um lote envolvido, demorou 90 dias, eu coloquei no contrato, na verdade, 90 dias para poder finalizar o processo e demorou uns 140 dias. Eu tive que pagar a multa que estava prevista em contrato, caso demorasse mais do que estava previsto. Aqueles que têm advogados, que orientam, geralmente colocam multas. Exatamente. Mas eu fico imaginando também que o comprador não foi culpa dele. Não, né? Ele não queria que aquilo atrasasse. Não. Ele tem o crédito aprovado. Sim, exato. Né? Mas é o que eu falo, é essa etapa burocrática que vai ser eliminada. E eu falo, mais uma vez, tecnologia, portais de assinatura, assinaturas eletrônicas, sendo verdadeiros vanguardistas de algo que a sociedade brasileira precisa e que você, da operação imobiliária, né, já está mais habituado a trabalhar. Perfeito. Doutor Cláudio, essa parte de loteador, de alienação fiduciária, né? Eu escuto sempre falar que ela é obrigatória que tenha a parte do certificado digital, né? Você tem alguma sugestão, dica nesse sentido do loteador? Essa área que vai ser feito loteamento, porque o loteamento é um negócio que demora. Tem loteamento aí que demora 5, 8, 10 anos para sair. Sim. Qual é a cidade e qual é o cartório que você vai vincular os registros? Primeiro ponto. Segundo ponto, abra uma conversa com o titular do cartório. Olha, nós trabalhamos com portal de assinatura, com documentos eletrônicos, com assinaturas, nesses casos aqui, nessa modalidade. Qual é a sua visão? De repente o cartorário ele vai assustar. Porque ninguém procura o cartório para... E eu sou vídeo cartorário. Ninguém me procura lá no início. O pessoal só me procura na hora de registrar. Já leva os documentos. Já leva e aí já me chega com um arquivo para eu conferir e validar tudo, quando na verdade eu não estou preparado para receber isso. Então veja, se você tem uma conversa e um diálogo com o cartório, onde vai acontecer o registro de imóveis, isso é importantíssimo. Entendeu? Segundo ponto. Se é de fato um documento que vai ser levado a registro, aí é obrigatório a assinatura com certificado digital, assinatura qualificada e CP Brasil das partes. Perfeito. Não tem como escapar. E aí você tem que usar pelos caminhos da modernidade, que já estão disponíveis, para que você
esse comprador e o vendedor tenham esse certificado, entendeu? Por quê? Porque o órgão regulador dessa atividade de assinaturas qualificadas, ele disponibilizou no site dele um portal validador. Então você sobe aquele contrato ali, valida as assinaturas, estando ok, ele submete ao registro. Tá. Então essa foi a solução encontrada para esse tipo de situação. Mas eu deixo bem claro para vocês, a conversa com o cartório de registros local, onde vão acontecer os registros imobiliários, é importantíssimo. Segundo ponto, qual é o portal que você vai assinar? Em qual portal? É no Facilita? Entendeu? É aqui com essa estrutura que você já disponibiliza, Glauco, conhecendo, sabendo, entendendo quais foram os cartórios, o que eles aceitam, o que eles não aceitam. Então, veja, não use qualquer portal. Tem portal que nunca trabalhou com transação imobiliária. E aí, de repente, despeja lá 500 contratos nele e ele assina tudo e aí dá tudo errado. Por quê? Porque o problema é muito pior, que vai ter que pegar e reassinar, e aí para você entrar em contato de novo. Não, e aí para você não perder a operação, o que se faz? Volta-se no método antigo do papel. Sim. Né? Então, veja que tudo isso é custo. Então, a escolha do portal adequado, de quem já conhece, é importante. Sim. E o terceiro ponto é a forma com que vai ser assinado, qual o tipo de assinatura. E eu digo, se é nos loteamentos, a adequada e a melhor é a qualificada, até porque a hora que levar ao cartório, aquela assinatura ela é identificável, ela é rastreável e ela é aceita pelo cartório. Sequer a assinatura avançada, feita e entregue pelo governo brasileiro, é aceita nos cartórios. Tá. Por quê? Porque ela não é rastreável. Entendeu? Eu não tenho, diferente da assinatura qualificada, que tem uma rastreabilidade, quem é, aonde que emitiu, qual é o documento, quais são os dados, tem tudo isso, obrigatoriedade de armazenar a autoridade certificadora que entregou essa assinatura, ou seja, esse certificado. Na assinatura avançada isso não existe, o que, por óbvio, fragiliza o processo e, como eu falei no início, as escolhas são importantes, mas nesse caso você não tem opção. Tem que optar pela assinatura qualificada. Perfeito. Uma dúvida, pessoal. Se o nosso loteador foi lá no cartório, fez a consulta e o cartório falou, não aceito porque não tem esse processo, não estou preparado para isso. Cada cartório tem o direito de aceitar ou não esse tipo de documento? Não existe nenhuma norma a nível nacional pulverizada que é obrigatório ele aceitar e tudo mais, não. É um direito dele não aceitar. As normas gerais cartorárias, elas são editadas pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo CNJ, que tem lá uma área deles para os atos extrajudiciais, que é os atos de cartório, que nós chamamos. Então, ainda não tem uma norma geral impositiva, entendeu? O que tem são a criação do registrato, a criação do notariado, a criação dos ambientes eletrônicos. Mas que o cartório de registro ele não está obrigado, não é obrigatório. É um caminho mais econômico. Pensa você receber num cartório de registro de imóveis 200 contratos dia para registrar em papel. São 200 processos. Agora pensa você receber esse ambiente eletrônico. São telas que estão abertas, você está fazendo validação e verificação de documentos. Sim. O serviço é outro, completamente diferente. Evita aquele trânsito dentro do cartório, aquele desespero para fazer o registro. Mas o que a gente observa é que no Brasil ainda são poucos os que estão adotando e acolhendo 100% digital para registro. Muitos ainda optam pelo papel, até porque não é segredo para ninguém que essa transição do analógico para o digital, vamos falar assim, ela enfrentou sim desafios. Os cartórios tiveram dificuldade de reconhecer as assinaturas. Tem contratos que uma parte assina, a outra parte assina, depois a testemunha vai assinar, tem que inserir o número do CPF. E aí o que acontecia? Na leitura eletrônica desse documento, entendia-se que o documento estava modificado. Então vejam. Você fazer um termo muito legal que eu aprendi da outra vez sobre a questão do nato digital, né? Nato digital. No caso do Facilita hoje, que a gente preza muito por isso, é que desde que esse cliente entrou dentro do Facilita, da plataforma, como um lead lá, ele foi lá no Instagram, pediu o contato. Depois, antes do lançamento, foi feito o represamento. Colocou lá os documentos, o CNH, comprovante de endereço. Depois, lá na frente, quando esse cara fez a proposta e vai gerar o contrato, já é gerado todo o contrato de acordo com os dados que foram alimentados desde o início ali.
automaticamente por ali ele já seleciona se ele quer uma assinatura eletrônica sem certificado, a simples, ou se ele já quer que aquele documento seja via certificado digital. E aí com o Bird ID, com o certificado na nuvem, ele já assina ali. Ou seja, então existe uma governança de toda a documentação, todos os dados foram nascidos digitalmente e todo mundo já coloca quem que vai assinar, né? Então evita todo um transtorno não só de documentação, de contrato e que todos estejam assinando ali de uma forma única. E uma questão importante, que é economia. Sim, de tempo, de segurança de dados, segurança de dados, mais de um dado. Uma segurança jurídica. Porque, veja, eu posso ter ambientes em que o papel é o menos seguro. Eu digo para as pessoas, o papel não é um ambiente mais seguro. As pessoas imaginam assim, não, o brasileiro ainda tem aquele conceito de que eu tenho que pegar para valer. Sabe essa frase? Pegar para valer? É isso mesmo. Eu tenho que ter algo na minha mão para ter uma validade jurídica. Isso é um conceito que eu falo, é um conceito do passado. Doutor Cláudio, eu vi nesse sentido aí, inclusive a assinatura eletrônica sem certificado na plataforma, cara, ele traz uma série de requisitos lá, de quem que assinou, o IP da máquina que foi assinada, exatamente, a localização que foi assinada, o e-mail que a pessoa logou, ou seja, tem várias evidências que comprovam que aquela pessoa é aquela pessoa, muito mais do que um papel que tem uma rúbrica ali para poder garantir que uma evidência que realmente aquela pessoa fez a assinatura. E é o que eu falo. Nesse aspecto, é o que eu disse anteriormente, a escolha do portal certo vai te levar à solução que você precisa. Perfeito. Porque portais de assinatura nós temos muitos. Entendi. Você abre aí, der um Google aí, você vai achar vários. Mas e portais de assinaturas de transações imobiliárias? Tá. Então, aí onde vocês da Facilita têm uma expertise, isso é importante para o mercado, porque usar o correto me leva à resposta que eu preciso. Uhum. Se eu usar o indevido, e pode bater na sua porta aí alguém, não, eu tenho um portal aqui, é um pouco mais barato que você paga e tal. Cuidado, porque se você usar um ambiente que não tenha a expertise em transações imobiliárias, amanhã, na hora que bater lá no registro, vai dar dor de cabeça. E aí, meu irmão, eu já vi acontecer isso não só uma vez. E aí não é só o custo de voltar ao processo e vir no físico. É o risco de perda do negócio, é o risco de uma ação de indenização, é o risco que você tem de responder perante os órgãos do consumidor. Então, veja, opte por aquilo que vai ser solução. Eu falo, teste a gente faz em casa, fazendo prova de conceito. A atividade empresarial, para você utilizar algo, tem que ser funcional, tem que ter sido testado. Você não faça isso, por exemplo, no lançamento de um loteamento de 1.000, 2.000 lotes, porque isso pode ser que estrague todo um projeto que está desenhado há muitos anos por conta de uma decisão em que esse ambiente do portal de assinatura custa, sei lá, 0,01 da operação. Perfeito. Não, sensacional. E até o que você falou da Caixa, né, que está fazendo um projeto piloto lá no Ceará, a recomendação sempre é essa também. Grandes loteadores e incorporadores não virem a chave também totalmente a cultura de uma vez. Pegue lá um projeto piloto, pegue lá um lançamento que está... Lançamento não, desculpe. Um empreendimento que está em estoque, coloca para fazer assinatura dentro desse empreendimento, portal, né? Faça a consulta junto na cartório, ou seja... Sempre que for uma mudança que envolve cultura, envolve jurídica, envolve a parte comercial, teste pequeno, simples, faz a validação. Deu certo, funcionou, etc. Cara, aí sim você trabalha, vira a chave para todos os empreendimentos, utiliza no lançamento. Mas usar uma mudança cultural, jurídica, etc., em algo que vai ter um risco muito grande... Não compensa. Não fazer, né? E aí eu quero entregar uma outra resposta para uma dor que esse pessoal tem. Mas como eu vou fazer isso? Essa é uma dor que a gente ouve. Bem, eu sugiro que vocês aí, vocês têm instituições associativas, de agrupamento, né, desde sindicatos, associações, instituições, criem uma cartilha para o cartório, gente. Cartório não sabe nada, ele não sabe nada, ele só mexe com papel. Falou, você conhece isso? Apresenta para ele a primeira etapa.
usamos um portal. Apresenta para ele a segunda etapa, usamos a assinatura qualificada no padrão ICP Brasil. Apresenta para ele o terceiro momento, você sabia que tem uma lei no Brasil que regulamenta as assinaturas eletrônicas. Apresenta para ele o quarto momento, o senhor sabia que o Código de Processo Civil foi alterado em 2023, que o artigo 784 foi acrescido o parágrafo 4º, em que agora é possível que dentro de portais esse documento tenha validade como título executivo extrajudicial e mostra para ele, você sabia que o ITI, o órgão que fiscaliza as assinaturas eletrônicas qualificadas, tem um validador para o nosso portal, para as assinaturas realizadas? Então, veja, você cria aí um caminho de entrega para o cartório, traz uma solução para aquela que é a sua dor, quando você quer passar para o nato digital. Sim. E resolve algo que em vários lugares do Brasil os cartorários, devido às suas atividades, devido a demandas que eles enfrentam, eles muitas vezes não se interessam por esse conhecimento ou ficam esperando até ver assim, ó, a hora que chegar a minha hora, chegar uma obrigatoriedade, Perfeito. eu faço a minha mudança. Perfeito. Então vocês são também agentes de negociação, conversa, orientação dos cartórios brasileiros. Perfeito, doutor Cláudio. O cara é mestre. Super... Aprendiz, eu aprendo todo dia. Não, é sensacional. Eu sempre aprendo muito com você porque você tem uma didática de explicar algo que é complexo, né, do juridiquês de uma forma mais simples, uma forma bem didática que todo mundo consegue entender e compreender, né? Nesse sentido, com relação a esse conhecimento, doutor Cláudio, qual recomendação de algum portal de conteúdo, quem queira aprofundar mais sobre o tema, seja o gestor comercial ou o próprio gestor jurídico, onde que ele pode pegar mais informações sobre esses temas? Olha, eu sou colunista num portal que super indico. Ele não é de transações imobiliárias especificamente, mas ele é de assinaturas eletrônicas, transações, operações de tecnologia, que é o Crypto ID. Tá. É um portal, cripto é CRYPTOID, Crypto ID. Ele é um portal que tem muita matéria, inclusive escrevi uma matéria, salvo me engano, há uns dias atrás, falando e criticando a decisão do STJ, que numa análise desmereceu as assinaturas qualificadas, né? Eu pontuei lá em 4 momentos por que a análise deles muitas vezes não levou em consideração aquilo que teria que ser considerado, porque nós não estamos falando de não aceitar, nós estamos falando de criticidade. Você simplesmente não entra dentro de um avião sem saber que o piloto tem uma habilitação. E a habilitação do piloto do avião menor é diferente do avião maior. Entendi. O risco é diferente. Sim. Então, estou dando esse exemplo só para que vocês entendam. Eu não estou querendo empurrar a assinatura qualificada. Não, não é isso. Eu estou querendo dizer para vocês que o risco do negócio de vocês envolve assinaturas eletrônicas. Isso é importante. Então, o Crypto ID tem muita matéria da área jurídica, da área de tecnologia, do pessoal também da imprensa, de professores, de juristas, de doutrinadores. Muita gente escreve dentro desse portal. É um portal bacana para vocês estarem acompanhando, estarem aí vendo o que está sendo publicado, porque ele fala muito exatamente sobre esse ambiente e esse mundo digital no Brasil. Perfeito, doutor Cláudio. Vou colocar também um link para vocês aí no rodapé. A gente fez um artigo, inclusive, com a sua contribuição, sobre os tipos de assinatura, sobre um conteúdo que foi, inclusive, um dos mais vistos até hoje do Facilita, né? Parabéns aí a você. Obrigado. Foi um dos vídeos que mais elogiados, que o pessoal realmente conseguiu desmistificar e entender sobre um tema tão importante e tão complexo ao mesmo tempo ali de se entender, tá? Então quero agradecer novamente aí quem nos acompanhou. Mensagem final, por favor, para que a gente possa encerrar, que você pudesse passou várias dicas aqui já, vários spoilers, mas uma mensagem final para os nossos ouvintes. Bem, primeiro quero agradecer a Facilita, quero agradecer ao Glauco, e vocês têm feito um trabalho brilhante, é isso mesmo, a gente tem que sentar, conversar. Na jornada eu aprendi algo, Glauco. Eu não estou falando apenas para os meus colegas, né, e nem para integrantes do mundo jurídico. Nós estamos falando com a sociedade, com os empresários, com os corretores de imóveis, com os cartorários, com muitas pessoas que vão amanhã nos ouvir. Sim. Então, por isso, a minha mãe sempre me pedia algo, minha falecida mãe, né? Meu filho, seja mais objetivo. Né? E eu tento entregar com objetividade para vocês
Não é fácil, viu? Isso é um desafio para mim também. Eu sou desafiado todos os dias. Mas que vocês tenham a certeza de que não tem volta. Tá? O papel vai deixar de existir nesse mundo de vocês. E, assim, isso é coisa de... Eu imagino, coisa de 2 anos, sumiu o papel desse ambiente. Isso está acontecendo em várias atividades empresariais e vocês estão agora, né, com essa alavancada que eu creio que a Caixa vai dar, o papel deve sumir do ambiente de transação diária de vocês. Mas dizer para vocês também, eu queria tranquilizá-los, porque o Brasil está avançando sim, para que todo cidadão tenha uma identificação. E dizer para vocês, o Brasil está entregando Goiás, São Paulo e outros estados também, por exemplo, o Distrito Federal, a carteira de identificação nacional. Tá. Né? Ela chama CIN, CIN. Isso também vai ajudar nesse processo de vocês, porque com essa carteira eu vou poder validar informações que estão dentro dela. Eu emiti a minha lá em Brasília, no Congresso da Cidadania Digital de 2024, e é um documento que todo cidadão brasileiro, ao ter ele em mão, ele também vai ter uma habilitação e uma identificação melhorada. Porque eu digo, o grande desafio de vocês é identificar quem está transacionando. Comprador, vendedor, perfeito, corretor, incorporadora, imobiliária. Perfeito. Esse é o grande desafio, é ter uma identidade segura. E o Brasil caminha nesse sentido, isso tem avançado com muita velocidade. E essa identificação, inclusive, o banco biométrico dela vai ser disponibilizado para consulta. Olha que interessante. Nossa. Então, quem chegar com essa identidade para você, consulta, até mesmo a emissão do certificado digital vai ser facilitada. E isso é algo que eu penso que aí nos próximos 3 anos, é uma estimativa que eu faço, mais de 80% do Brasil já terá o seu documento de identificação. Vai sumir o número de RG, seu número passa a ser o CPF. Então você não tem registro geral, em cada estado não. Você vai poder inclusive emitir a sua em outro estado e o seu número de identificação será o CPF. Esse documento para quem tem mais de 18 anos com validade de 10 anos e para quem tem menos de 18 anos com validade de 5 anos. Sensacional. Curiosidade, não sei como é que as pessoas de uma forma geral, mas eu tenho 6 meses que eu abandonei a carteira. Não tá uso digital, mais né? carteira. Eu também. Estou aqui carteira digital, todos os cartões na carteira aqui do iPhone. Carteira digital aqui do Detran que tem a CNH e título. Tenho aqui o título eleitoral, eu votei com ele. E da Unimed, fazendo um spoiler aqui para a Unimed também, um jabá, também a carteirinha digital. Ou seja, eu, sem brincadeira, eu não utilizo para mais nada hoje. A minha carteira fica em casa. Nós, profissionais do direito também, a nossa classe, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, também nos deu essa oportunidade. Nossa carteira de identificação agora também está em um ambiente digital. Temos aqui um aplicativo, onde a gente também baixa, como o aplicativo da Carteira Nacional de Habilitação. E é vida, né? Tem um QR Code, tem tudo. Então, vai assinar, tem um Bird ID, clica lá, já coloca o Bird ID e resolve. E aí vida que segue com segurança e volto a dizer, o que nós precisamos é de uma identificação segura. Perfeito, perfeito. E aí essa parte da mobilidade, tudo na palma da mão, de fato, não é o futuro, já é a realidade e está cada vez mais avançando. Né? É verdade. Muito obrigado, Dr. Cláudio, novamente, uma honra te receber aqui, foi muito legal o bate-papo, aprendi, como sempre, muito, espero que tenha contribuído para você entender mais sobre esse ambiente. Compartilhe, curte, comenta o que você achou, se tem mais alguma dúvida, para que a gente possa evoluir cada vez mais. A ideia é que a gente possa criar um ambiente colaborativo para que o mercado imobiliário tenha efetivamente essas vendas cada vez mais simples, mobile e 100% digital. Valeu, um abraço, até a próxima.